Oi, chiqueiros, tudo bem? Aqui é a Profê e hoje nós vamos terminar de falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Aí vai ser a consequência, o que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial. Então, vem aqui para o Fuxico Histórico. Gente, então vamos lá. O pós-guerra transformou completamente o mapa do mundo, transformou a economia, e a psicologia também das pessoas, mexeu com a psicologia de todo mundo, por conta do horror dessa guerra, né? Então esse período, depois que o armistício foi assinado, ficou conhecido como período entre guerras, que durou de 1918 a 1939, que foi quando começou a Segunda Guerra Mundial. Gente, e esse período estava longe de trazer uma paz duradoura, tá? As decisões tomadas logo após o conflito plantaram aí uma semente para uma tragédia muito maior que viria a acontecer. E aqui, então, eu vou começar a dar uma resumida, tá bom? Gente, então, em primeiro lugar, o que aconteceu? Lá em 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes. Então, os países vencedores dessa guerra se reuniram lá na França para assinar um documento, que esse documento é o Tratado de Versalhes. Focou quase inteiramente em punir a Alemanha. E com esse tratado, a Alemanha foi forçada a aceitar a culpa total pelo início da guerra. As punições foram a perda de colônias, a Alemanha perdeu todas as suas colônias, teve que devolver a região de Alsácia para a França, foi proibido de ter uma força aérea ou marinha e ainda foi condenado a pagar uma indenização milionária que acabou destruindo aí a economia da Alemanha naquele período. A guerra destruiu, gente, velhas monarquias absolutistas que governaram ali a Alemanha, a Europa Central e Oriental ali por muitos anos. Redesenhou completamente as fronteiras coloniais ali da Europa. 4 impérios tiveram fim: o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo e o Império Otomano. O Império Russo, gente, se tornou a União Soviética. E o Império Otomano é a região que hoje a gente conhece como Turquia. Tá bom? E os territórios também ali naquele lugar foram divididos, né, dando origem a novas nações, como a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Finlândia, a Iugoslávia e a Áustria. A gente teve aí um episódio que foi a criação da Liga das Nações. Foi criada pelos Estados Unidos, pelo presidente Woodrow Wilson, e ela foi criada como um organismo de tentar controlar para não ter guerra, sabe, servir como mediador, só que não deu muito certo, porque nem o próprio Congresso dos Estados Unidos eram a favor disso, eles não queriam. E por não possuir força militar, não fazer cumprir suas decisões, porque não tinha a força militar, acabou acabando lá em 1930. Gente, a Europa terminou a guerra endividadíssima e destruída, porque tinham milhões de desempregados e pessoas mutiladas, tanto civis quanto militares. E aí chega na Alemanha a hiperinflação. Lá na década de 20, o dinheiro alemão perdeu tanto valor que para comprar um pãozinho, um cidadão tinha que encher um carrinho de mão com dinheiro para conseguir comprar esse pão. Teve também ali em 1929 a Grande Depressão, que foi a queda, né, quebrou a Bolsa de Valores lá dos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York, e isso trouxe aí uma catástrofe econômica para a humanidade inteira, gerando uma miséria global. E aqui também nesse período nasce o fascismo e o neonazismo. Com o desespero econômico, o medo do comunismo soviético, foi muito fácil de ludibriar essas pessoas, né? Então, com discursos ultranacionalistas,
esses líderes totalitários acabaram prometendo a reconstrução das nações. E Benito Mussolini, ele cria o fascismo lá em 1922 na Itália, e depois Adolf Hitler acaba criando o nazismo lá em 1933. No balanço geral, gente, a guerra deixou um estimado de 20 milhões de pessoas mortas, entre militares e civis, e 21 milhões de pessoas feridas. Para piorar a devastação, de 1918 a 1920, o mundo foi atingido pela gripe espanhola, que matou aí de 20 a 50 milhões de pessoas no mundo inteiro. Espero que vocês tenham gostado. Segue lá no Instagram, se inscreve no canal lá no YouTube, curte, comenta, engaja, e eu vou vir aí daqui a pouco com mais vídeo para vocês. Até a próxima!